Bom dia, que Deus abençoe a todos e a todas. Temos aqui nesse dia uma palavra muito importante sobre o ato do bom servil, baseado no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51. A palavra de Deus, ela nos fala de diversas maneiras de como podemos melhor servir e agradar a Deus. E há uma frase dita por Mahatma Gandhi, um líder indiano, que dizia: quem não vive para servir, não serve para viver. E parece-nos que esse texto bíblico também nos leva a refletir a importância do ato do bom servil, de quem serve com um bom ato ou com uma boa atitude. Então vamos descorrer aqui alguns fatos, extrair algumas importantes lições que nós podemos aprender nesse texto da Palavra de Deus. Vamos ver aqui o próximo slide, que esse texto ele é parte da continuidade do sermão de Jesus, ou grande sermão, né, da montanha. Nos leva a refletir como servir, aqui eu refletir como servir, como serviço, nós somos servos, né? Como estamos fazendo o nosso trabalho. Então, é uma reflexão. Então, a ilustração traz o seguinte entendimento de uma vasta casa ou fazenda, enfim, de um lugar que ali acomodava, né, e tinha muitas pessoas, como também possivelmente era uma área extensa, ao qual designou servos para cuidar não só da propriedade, ou seja, não só do bem material, não só da casa, da fazenda e de todos os pertences dessa propriedade, mas, sobretudo, das pessoas. E agora, quando a gente fala de pessoas, digamos nós de passagem, que não é tão simples, não é tão fácil a gente cuidar, tratar ou relacionar, às vezes até com pessoas, porque pessoas há de diversos temperamentos, pessoas há de diversas opiniões, pessoas há de diversas culturas, enfim, é uma variante de situações e que, ao mesmo tempo de ser importante, muitas vezes também
ou é conflitante. Então, esse texto bíblico nos faz refletir de, assim, com muita propriedade, com muita reflexão sobre que esse senhor, dono da fazenda, da casa, que aqui propriamente é uma alusão sobre o Senhor Jesus, falando de si mesmo, do Pai, como Deus provedor, e que também colocou servidores para dar continuidade à sua obra. Então é cuidar da propriedade, né? E sobretudo de pessoas. Então vamos aqui fazer duas distinções. Cuidar da organização, porque a igreja ela é um organismo como corpo de Cristo. Então, como organismo, ela está em todos os recantos da terra. E como organização, ela está, sim, subdividida em várias instituições. Então, a igreja é o organismo como corpo de Cristo e uma organização como instituição. Então, a instituição, nesse caso, podemos dizer que é a propriedade, é o lugar estabelecido para as pessoas ali estarem. E a propriedade não é o patrimônio maior, correto? O patrimônio maior são as pessoas. Porque Deus, ele não avalia o ter, mas ele avalia o ser. Na matemática divina, ele não conta um mais um mais um mais um. Na matemática divina, ele conta o todo. E ele quer que o todo faça parte do seu reino e que o todo faça parte da sua glória. Porque Deus não faz acepções de pessoas. Agora, a instituição é um patrimônio secundário. Agora, as pessoas que aqui compõem esse corpo que foi dado aos servos, o dever, a responsabilidade de cuidar, glória a Deus, esse sim é o patrimônio maior. É o patrimônio maior, são as pessoas, o ser. Meu Deus do céu, como é lindo essa palavra. Como é linda essa palavra. Hoje nós vivemos uma sociedade que valoriza o ter posição social, ter dinheiro, ter fama, ter status, ter brilhantismo, ter beleza, ter nobreza. Ótimo, tudo isso é bom, mas não é a essência do que Deus quer e planeja para a humanidade. O ser é muito mais importante do que o ter. O que adianta ter dinheiro e não ser feliz? Ah, mas o dinheiro traz a felicidade. E alguns mais abusadinhos costumam dizer que ele não traz a felicidade, mas manda buscar. Ótimo, são frases, são jargões que até de certa forma faz parte do sistema ou do ser humorístico de cada pessoa. Mas o dinheiro não faz, não cria, não compra a felicidade. Até pelo contrário, eu faço sempre uma alusão.
O dinheiro compra uma bela mansão, uma grande mansão. Mas o dinheiro não compra o lar. E agora? Como é que faz? Mas o que é lar? É a unidade das pessoas que vivem dentro desta mansão. É a harmonia, é o amor que entrelaça quem mora nessa mansão. E às vezes o dinheiro compra a mansão, mas não compra o lar. E isso a gente vê no universo que nós vivemos, muitos casos que até tornam-se noticiários nacionais e internacionais. O dinheiro pode comprar um magnífico colchão que faz toda aquela terapia para o sono, ótimo, mas o dinheiro não compra o sono. Ah, glória a Deus. O salmista no Salmo 3 ou 4, se não me falha a memória precisamente, vai dizer assim: deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Então, o dinheiro pode comprar o colchão mais magnífico, mas o sono, aleluia, glória a Jesus, só Deus pode nos dar. Pensou nisso? Bom, teríamos mais exemplos, simbolismos, mas tá bom. Então, o maior patrimônio não é a propriedade, não é a instituição, tá bom? Agora, a instituição tem que ser respeitosa, zelosa, cuidadosa, né? Porque tem instituição aí que é desmantelada, desregrada, abusiva, explorativa. Então, veja que eu não estou aqui defendendo questões óbvias, terrenas, passageiras e temporais. Agora, existem instituições muito sérias. Eu falo pela minha instituição, a qual há 46 anos eu estou nela, existem erros, existem algumas coisas que deixam a desejar. Claro, não existe perfeição, mas é uma instituição séria, uma instituição centenária, que já passou do seu primeiro século no Brasil, que é as Assembleias de Deus, e no nosso caso, Ministério de Madureira. Mas o maior patrimônio é as pessoas, e o servo, eu sou servo, ó, eu, aqui, ó, falar que eu apontar para mim aqui, eu sou servo, nós todos fomos chamados para servir. Esse negócio de a gente às vezes ter uma função ministerial, um cargo pastoral, presbiterial, diaconal, enfim, as mais variantes nomenclaturas não é suficiente. Continuamos sendo servo. E o servo não tem vontade própria. O servo foi chamado para servir. E quem não serve, não vive para servir, não serve para viver. Mahatma Gandhi. Muito bem. Então, o maior patrimônio, as pessoas. Vamos lá para o próximo slide. Bom, versículo 1 e a parte A. Quem é? Então, primeiro temos aí uma divisão, pelo menos 3 pilares que esse versículo nos traz. Quem é? Fala de identidade. Pois o servo fiel, fala de fidelidade. E prudente, fala de prudência. Ou, como está aqui, ó, cautela.
correto? Então, a identidade do servo. O capítulo aí em apreço vai falar sobre a árvore e seus frutos, que não pode uma árvore boa dar más frutos, ou vice-versa. Depois fala também das fontes, e aí resume que não pode proceder de uma mesma boca, né, palavras de maldição e palavras de bênção, palavras boas e palavras ruins, que a palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então isso é a identidade. Então a gente vai, quem é? Quem é? Olha a pergunta. Versículo 1, parte A. Quem é? É a identificação. Então você vai identificar o servo pelos seus frutos, pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelas suas obras, pelo seu comportamento, enfim, sucessivamente. Correto? O segundo pilar desse versículo, fiel. Fiel. Eu gosto muito de exemplificar aquela balança do símbolo, né, da ciência que estuda os direitos humanos, né, os direitos em geral, que é o curso de direito, a advocacia. Então tem aquele símbolo da balança, né, e tem lá aquele ponteirinho chama fiel, embora a justiça da terra está muito deturpada no século atual. Mas não importa, aquele ponteirinho sempre vai apontar para o valor fiel, por isso que aquele ponteirinho, ele chama-se, o nome daquele ponteirinho é fiel. Ele é fiel, ele vai fazer o peso certo, da medida certa, dentro do equilíbrio daquela balança. Então, quem é, pois, o servo fiel, que tem equilíbrio, que tem equidade, que tem bom senso, que tem amor, que tem respeito, que faz as coisas com dedicação, voluntariamente. Então, aqui Jesus estava mostrando que ele procura pessoas de caráter fiel. Ele procura pessoas interessadas em servir com essas qualificações. Aí São Mateus vai falar sobre o servo fiel, né? E Apocalipse 2:10, está aqui, vai dizer sim, assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, tem uma recompensa ser fiel. E o terceiro pilar, prudente, cauteloso. Aqui fala da Mateus capítulo 7, 24, vai falar daquela passagem, né, aquela comparação do homem que construiu a sua casa na areia e o homem que construiu sua casa na rocha, ou seja, o que faz as coisas de qualquer maneira, desmanteladamente, sem percepção, sem planejamento, sem observar as regras, sem observar os preceitos, sem observar as normas. Aí a casa cai. A casa cai. O texto vai dizer que vem a chuva, vem o vento, vem o vendaval, tal, e aquela casa desmoronou. Agora, o que fez a casa sobre a rocha, ele diz assemelhar-lo-ei ao homem prudente. E a rocha, aqui no simbolismo dessa comparação, também podemos afirmar que essa rocha é Cristo. Cristo é a nossa rocha. E devemos estar firmados nela para edificar a nossa vida ou a nossa casa espiritual,
a nossa casa emocional, a nossa casa cristã, dentro desses moldes, como base essa rocha que é Cristo. Então é ter cautela. E tem um ditado popular que fala que cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Versículo 1 e a parte B. Continua alguns requisitos e recomendações que o Senhor constituiu sobre a sua casa. Então, o Senhor, e não nós, eu costumo dizer, sempre ali nos momentos oportunos, que Deus não dá instituição, a gente chama-se de igreja, mas que igreja é o corpo de Cristo, mas vamos dizer igreja, para nenhum pastor. Mas pelo contrário, Deus forma homens e mulheres e dá para a igreja para cuidar dela. É o inverso. Mas nos dias atuais nós vemos muita gente tomando posse como sendo propriedade sua. Uma coisa que Deus, aqui o Senhor, constituiu sobre a sua casa. Então temos que ter cuidado. Temos que ter essa noção que a igreja não é minha. A igreja não é nossa. A igreja, mas eu construí esse majestoso e belo templo. E daí? Mas não é seu, não é meu. Deus apenas nos agraciou. Está entendendo a diferença? Nos abençoou, confiou e deu-nos a graça de executarmos tal obra. Mas quem constituiu sobre a casa é Ele. Para dar sustento ao seu tempo. Eita coisa gostosa, né? Aleluia. Para dar sustento a seu tempo, ou seja, ser providente. O corpo ministerial de uma instituição, ele é o provedor da casa. Ele deve buscar lá no celeiro do seu Senhor, do Altíssimo, para poder ter, para dar o sustento ao seu tempo, ou seja, alimentar essa fome espiritual, essa fome que o ser humano, todos nós temos de amor, de justiça, de sermos felizes, de termos uma vida plena de alegria, de prazer, é a palavra de Deus que proporciona isso. Então o servo tem que estar em sintonia com o dono da casa. Tá vendo? Tem que estar em sintonia para poder dar o sustento às pessoas que estão naquela casa. Muito bonito. Mas vamos para o próximo slide. Ainda versículo e parte B, continuação. Então, constituiu sobre a casa. Aqui aos Efésios 4, 11, 17, vai dizer o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo que Deus deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para doutores, e assim ele vai numa sucessão de nomenclaturas de cargo, mas que evidencia a capacitação de cada um. Então, cada um tem que saber o limite da capacidade que Deus deu. Às vezes tem pessoas que fazem inversão da ordem.
Então, quem Deus constituiu para diácono, fique diácono até o dia que Deus constituir você para uma posição de mais responsabilidade. Não é que você vai deixar de ser diácono. Você vai para um cargo de mais responsabilidade apenas, mas vai acumular cargo. Você não vai deixar de ser diácono. A palavra de Deus diz assim: quem deseja o episcopado, excelente obra almeja, mas tem um caminho a seguir, tem uma porta de entrada. Então, está aí Efésios. O Senhor constitui. Vamos voltar ao clássico texto bíblico de Atos 6, quando foi instituído o corpo diaconal, que foi para servir as mesas. Mais tarde, Filipe, que era um dos diáconos, tornou-se um evangelista, por dádiva de Deus, e também por ele ser uma pessoa aplicada no seu trabalho. Agora, se é diácono, relaxado, presbítero, relaxado, evangelista, relaxado, pastor, relaxado, logo está reprovado. Bom, agora vamos lá, a segunda característica desse versículo 1 e parte B. Para dar sustento ao seu tempo. Bem interessante esta frase. Aliás, sustento é tudo aquilo que mantém, né? Que mantém. Não está falando aqui só de coisas materiais, de comida, de bebida, não. Tudo aquilo que mantém. Então aqui temos duas vertentes também, né? Duas variantes. Primeiro, temos a passagem aqui de Mateus 14, 16 ao 18, quando Jesus faz a multiplicação dos pães e alimenta ali aquela multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres, crianças, etc. E ali os discípulos se viram numa situação meio assim complicada. Por quê? Estava chegando a noite, o povo já estava cansado, tinham que voltar para casa, era distante, tinha que andar muitos metros, muitos quilômetros, né? Muito tempo. E eles falaram, ó, despede o povo, porque nós não temos comida para todo mundo aqui, vai dar problema. Jesus falou, não, porque Jesus nunca despede ninguém vazio. Falou, não, nós vamos alimentar eles, porque senão eles vão embora e pode desfalecer por caminho de fome e tal. Mas, senhor, né, nós não temos aqui, não temos tanto dinheiro que daria para alimentar essas multidão. Olha aqui a nossa fraqueza, a minha fraqueza, né? A falta de fé e confiança em Deus. Aí Jesus falou assim, mas não tem nada? Olha, aí surgiu aquele moço abençoado ali, que tinha os pãezinhos, os peixes, e Jesus deu uma lição, não de moral, mas uma lição de vida cristã. Uma lição de vida de fé, gente, pelo amor de Deus. Que vergonha, nós temos que ter conduta que condiz com aquilo que nós falamos, que nós pregamos, de fé. Jesus pegou os pães, os peixinhos, deu graças a Deus, e só que agora voltou a responsabilidade para os servos. Não, dá-lhe voz de comer. Agora, mais uma vez, a prova. Eles tiveram que fazer as pessoas sentarem de tanto em tanto lá, organizadamente, organizar tudo, e foram servir. Porque era a função do servo, não de Jesus. A função de Jesus era multiplicar, mas o servo era de servir. E aí eles foram servir e ficaram pasmos. Esse texto é um texto clássico da prosperidade, da bênção da multiplicação. Aí recolheram ainda uma sobra de 12 cestos. Então, temos duas vertentes, duas variantes.
Deus ainda é o mesmo. Jesus, diz a palavra de Deus em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua multiplicando as bênçãos, o salário, o celeiro. Basta nós acreditarmos e basta sermos servos que tenham fé e convicção naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos vivendo, correto? E acho que para terminar aí vemos uma outra forma de sustento, que é o manter. Tem gente que faz uma confusão. Ai, eu vou pegar meu dízimo, eu vou levar lá para o pobrezinho que está passando fome. Você está dando esmola com dinheiro que não é teu. Eu tive uma experiência, isso é minha experiência, então eu posso falar o que eu vivo, tá? Eu posso falar o que eu vivo. Eu tive uma experiência que minha esposa estava precisando de fazer estava preparando um congresso, um pré-congresso, e coitadinha, ela queria fazer um agrado para os pastores que iam vir ministrar e as esposas deles, dar uma lembrancinha para ele, não tinha dinheiro. Estava tudo empenhado já nos aparatos do evento. Aí sabe no que eu estava? No banheiro, no trono mesmo. Aí pensando com meus botões, falei, esse mês aqui veio o 13º. Então eu vou pegar o meu dízimo do 13º e vou comprar esses lembrancinhas para ela. Vai na hora, veio aqui, com o martelinho. Ué, faça com o teu dinheiro. Você vai fazer com aquilo que não é teu? Ou você não vive o que está pregando? Faça com o teu dinheiro. Irmão, eu fiquei com uma vergonha de mim mesmo. Pus a vinholinha no saco. Esqueci essa ideia. Peguei do meu recurso, que eu não tinha, mas parcelei algumas vezes. E fui lá, comprei com meu dinheiro e fiz essa cortesia para minha esposa, para ela fazer a cortesia para os nobres colegas, ministros, pastores, que viriam ministrar no Congresso. Então, Malaquias 3:10 é muito claro, gente. Olha, se você acha que isso é Velho Testamento, por favor, então rasgue Salmo 23, pode tirar da Bíblia. O Senhor é meu pastor, não falta. Rasga, meu irmão. Não seja hipócrita, não. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, descansará, direi do Senhor. Rasga também. É Velho Testamento, meu querido. Deuteronômio 28. As bênçãos virá sobre ti, será bendito no campo. O Senhor multiplicará, emprestará muita gente, mas de ninguém tomará. Rasga também, meu querido. Ô hipócrita, rasga esse texto aí. Rasga aí, porque se Malaquias 3:10 ele não serve para base da nossa fé em Cristo, então rasga também, se tu tiver coragem. Eu não tenho. Né? Então aqui é outro mandamento, que é uma variante desse texto, para dar mantimento ao seu tempo. Então, Malaquias vai dizer, trazei todos os dias para a casa do tesouro, para que não haja falta de mantimento, de estrutura. Na minha casa, diz o Senhor, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa do vil metal, mas Ele instituiu para manter a casa, manter a obra, até o dia que Ele voltar. Então aqui é o mantenimento estrutural. E é o servo que faz isso. Vamos lá. Para nós terminar. Acho que já até terminou aqui.